Segundo vídeo de liturgia bíblica, e nós estamos falando aqui para a Faculdade de Teologia Semear, e vamos agora reiniciar a nossa aula da página 78 do livro O Culto e Suas Formas, de Nemuel Kessler. Ele fala sobre maquiagem e joias. As mulheres judias utilizavam maquiagem, utilizavam joias. Isso era bem natural, bem normal nesse período, nesta época. As pessoas, elas se maquiavam, as mulheres se maquiavam com minerais e botavam corante, utilizavam brinco. Então as mulheres se enfeitavam nesse período. Depois desse tempo que a igreja acaba adotando uma forma das mulheres não se maquiarem, e não, mas isso não chegava a ser um costume bíblico, até mesmo porque havia uma questão até de português dos textos que são utilizados, fala que não seja isto, ou seja, que a mulher não venha utilizar disso para poder convencer o seu marido a ir para a igreja. Fazendo a roupa, que é um subtópico, as principais materiais eram a lã, o que acaba, né, utilizando ali, e o linho também eram muito utilizados para fazer a roupa naquele local. Ele vai falar na página 79, ele dá uma puladinha aqui, ele fala sobre os costumes entre os crentes, entre os cristãos dentro da igreja, que é uma matéria que foi tirada da revista O Obreiro de 1995, onde acaba falando qual é o costume da igreja daquele momento. Qual seria o costume da igreja? Os crentes eles se reúnem para ler as escrituras sagradas, saudar uns aos outros com a paz do Senhor, tem um tanque batismal, capas brancas para batizar, uniforme do coral, nomes bíblicos de conjuntos, bandas, corais, institutos bíblicos, levantar a mão para aceitar a Jesus Cristo como Senhor, tem um cálice individual ou coletivo, né? Algum tempo atrás o cálice da ceia era coletivo e todo mundo da igreja usava o mesmo cálice, né? A oferta recolhida no gasofilácio ou em sacolas especiais. Existe um rito para casamento, horários de culto geralmente são iguais à noite. Os homens não usam cabelos compridos e um tempo atrás não se usava-se barba e nem bigode. Hoje isso já não tem mais tanta serventia assim, e algumas igrejas ainda mantêm, principalmente para os seus oficiais, o uso do paletó. Então, com isso, né, a gente vai passar a falar dos calçados. Os calçados eram sandálias, e as sandálias elas eram feitas de acordo com a posse de cada pessoa. Cada pessoa tinha uma sandália diferente de acordo com aquilo que podia comprar, pagar, de acordo com aquilo que podia fazer. Haviam sandálias que nas suas maiorias, quando pobres o estavam utilizando, eram sandálias comuns, aonde o fundo delas às vezes era do couro de algumas ovelhas, não era algo tão nobre assim. Algumas eram de pedaços de madeiras. Então, vários tipos de sandálias naquele período acabava tendo, né? E existia também uma diferença dos povos. Sandálias egípcias, as sandálias assírias, sandália romana, a sandália do Oriente Próximo, sandália da Palestina. Então, cada povo tinha um hábito ali de fazer a sua sandália. Jesus e os seus discípulos. Como Jesus e seus discípulos se comportavam? Jesus ele não tinha uma roupa específica. É interessante isso. Jesus se vestia normalmente, ele
se vestia como um religioso ou como um membro integrante de alguma seita, de algum partido daquele período. Ele era uma pessoa que usava vestimentas comuns. E muitos até relacionam a vestimenta dele com a vestimenta de pescadores, que era a esfera dos trabalhadores da época, pessoas que ali trabalhavam, que estavam fazendo o seu ganha-pão, né? Então, ali naquele momento é o ápice da religião, né? Mostrar às vezes que tem de ter uma vestimenta diferente, mas Jesus utilizava vestimentas comuns. Isso não quer dizer que a vestimenta era indecente, mas sim que não era algo caro, algo assim que separava para mostrar uma notoriedade mediante aquele ato. Jesus usava sandálias, cintos, bolsas de dinheiro e também, né, ali naquele período, as pessoas utilizavam cajados, ora para poder apoiar, para andar, e ora porque eram pessoas ali que trabalhavam com ovelhas. O que é certo é que não tinha, no período de Jesus Cristo, uma maneira única de se vestir. Os homens se vestiram de várias formas ali naquele período. O que dá para se notar é uma diferença do período mais antigo para o período da helenização. O período mais antigo, os homens tinham o hábito de deixar o cabelo mais longo. Já no período da época de Jesus, o cabelo era curto. Quem usava os cabelos longos eram os samaritanos, que não eram tão helenizados como os judeus, que tinha sido a primeira opção. Ele vai falar aqui do culto de doutrina. Para que serve o culto de doutrina dentro de uma igreja? O culto de doutrina dentro da igreja, ele serve para trazer o que nós chamamos de crescimento espiritual da igreja. A igreja cresce com o culto de doutrina, a igreja cresce com o culto de ensino. Deus então trabalha na vida das pessoas e as pessoas então conseguem ali viver, né, dentro das escrituras sagradas, porque estão compreendendo as escrituras sagradas, estão ali obedecendo às escrituras sagradas. O culto de ensino, ele traz uma responsabilidade do cristão passar a conhecer a verdade e então praticá-la. O culto de ensino, ele tem que ser o mais simples possível. Ele não precisa ser um culto arranjado como num dia de domingo, porque a maior parte do culto, né, o maior tempo do culto deve ser direcionado ao ensino da palavra. Geralmente na Assembleia de Deus, uma oração de joelhos ou em pé, depois os hinos da harpa cristã, 2 ou 3, uma oração, leitura do texto que vai ser, e depois a oração, né, que vai ser utilizado, depois a oração, e ali utilizar a maior parte do tempo para o ensino das escrituras sagradas. O pregador deve sempre pautar a sua vida naquilo que ele está pregando, e na ocasião do ensinamento, como na pregação, não se pode ter ataque pessoais. O púlpito não é lugar para soltar piadas em direção a alguém ou até mesmo em direção a algum grupo. Se você quer falar com alguém, faça particularmente. Não utilize o púlpito para isso. O púlpito é um ato da pregação da palavra de Deus. O que é doutrina? Doutrina é o que está expresso em ensinamento sistemático para a sua igreja. Nesse caso que nós estamos falando de igreja. Então, para o cristão, a doutrina primeiro tem de estar pautada diretamente nas santas escrituras. Ela tem de estar falando da Bíblia o tempo inteiro. A doutrina, ela fala das escrituras sagradas,
ela fala da criação de todas as coisas, ela vem falar do pecado, ela fala de anjos, homens, salvação, justificação pela fé, dons espirituais, igreja, segunda vinda de Cristo, milênio, céu e inferno, a santificação, as últimas coisas e outras no decorrer disso, exemplo, ética cristã, vivência, aconselhamento bíblico, pautado dentro da Bíblia, tudo isso pode ser visto como doutrina. Terminamos o segundo vídeo, vamos agora para o terceiro vídeo de liturgia bíblica.